Boa noite a todos. Eu sou Mr. Medo e sejam bem-vindos ao canal. Hoje contarei alguns relatos assustadores que policiais experienciaram durante seus turnos noturnos de serviço. Espero que gostem. Fui policial por décadas e essa experiência supera em muito todas as coisas horríveis que cheguei a testemunhar ao longo dos meus anos de trabalho. Decidi compartilhar isso porque já se passaram mais de 20 anos desde que aconteceu, mas mesmo assim, conto com muito respeito e ainda sinto um arrepio só de lembrar. Naquela época, trabalhava com minha colega de patrulha, a quem chamaremos de Lídia. Éramos bons amigos, além de colegas de trabalho, e essa experiência marca o início da minha história. Foi uma noite de outubro. Lembro-me bem porque estava muito frio e estava relampejando. Uma grande tempestade estava prestes a acontecer, com trovões intensos. Lembro-me de termos acabado de comprar hambúrgueres para jantar na própria viatura. Parecia que a noite estava tranquila, mas de repente tudo mudou. Por volta das 11 da noite, recebemos um alerta urgente para ir a um endereço na cidade. Não tínhamos muitos detalhes sobre a situação, apenas que a mulher que ligou para o serviço de emergência estava muito emocionada e chorando, o que dificultava que a operadora entendesse o que estava acontecendo. Chegamos à casa rapidamente, pois estávamos próximos. Fomos os primeiros a chegar. Foi então que testemunhamos tudo o que aconteceu. Ao chegar, percebemos que era uma casa de um único andar. A chuva estava caindo forte e os trovões eram intensos, o que aumentava ainda mais o drama e o horror da situação, que por si só já era terrível. Lídia bateu na porta, identificando-se como policial. Uma mulher de cerca de 35 anos abriu a porta, chorando e pedindo ajuda. Ela tinha manchas vermelhas nas mãos e nas roupas. Quando entramos na casa, vimos na sala um menino desmaiado, com cerca de 6 anos no máximo. Não quero entrar em detalhes por respeito à sensibilidade da situação, mas a cena era extremamente perturbadora. Por volta das 11 da noite, recebemos um alerta urgente para irmos a um endereço na cidade. Não tínhamos muitos detalhes sobre a situação, apenas que a mulher que ligou para o serviço de emergência estava muito emocionada e chorando, o que dificultava que a operadora entendesse o que estava acontecendo. Chegamos à casa rapidamente, pois estávamos próximos, fomos os primeiros a chegar. Foi então que testemunhamos tudo o que aconteceu. Ao chegar, percebemos que era uma casa de um único andar. A chuva estava caindo forte e os trovões eram intensos, o que aumentava ainda mais o drama e o horror da situação, que por si só já era terrível. Lídia bateu na porta, identificando-se como policial. Uma mulher de cerca de 35 anos abriu a porta, chorando e pedindo ajuda. Ela tinha manchas vermelhas nas mãos e nas roupas. Quando entramos na casa, vimos na sala um menino desmaiado, com cerca de 6 anos no máximo. Não quero entrar em detalhes por respeito à sensibilidade da situação, mas a cena era extremamente perturbadora. Nesse momento, as sirenes da ambulância chegaram e os paramédicos entraram imediatamente para cuidar do menino. Enquanto isso, questionamos a mulher sobre o que havia acontecido e quem havia cometido esse ato. Atrás de lágrimas, ela explicou que era a tia das crianças. Segundo ela, sua sobrinha de 11 anos havia ferido gravemente seu irmão com uma faca de cozinha. A mulher descreveu como a sobrinha tinha uma expressão maligna e sorria de forma diabólica. Ela parecia outra pessoa, com o rosto demoníaco. A sobrinha, enquanto a mulher a repreendia, olhou para o irmão caído no chão e de repente sua expressão mudou para um olhar de susto. A sobrinha correu para o quarto e trancou a porta, enquanto os paramédicos confirmaram que o menino não tinha sinais vitais. A mulher começou a chorar descontroladamente. Agora tínhamos que lidar com a sobrinha, interrogá-la e verificar a história. Lídia bateu na porta e tentou acalmá-la, mas a menina não respondia.
Tentamos abrir a porta sem forçar, mas uma voz masculina começou a rir de dentro do quarto, o que nos alarmou, pois achamos que poderia haver alguém com ela, possivelmente como refém. Decidimos arrombar a porta, e quando entramos, vimos a menina sentada sobre suas roupas penduradas no guarda-roupa. Ela nos olhava fixamente, sorrindo de uma maneira inexplicável. Uma criança daquela idade não deveria ser capaz de olhar com tanta maldade nos olhos e sorrir daquela maneira. Lídia se aproximou com cuidado, mas a menina começou a correr em direção a ela, gritando e se debatendo. Tivemos que contê-la com dificuldade. A menina tinha manchas vermelhas por toda a roupa, assim como nas mãos e nos pés. Ficou evidente que ela estava de alguma forma envolvida com o que havia acontecido com seu irmão. Encontramos a faca de cozinha jogada debaixo do guarda-roupa. A menina foi levada para interrogatório, assim como sua tia e sua mãe, que foi notificada posteriormente. Ficou comprovado que a menina foi a responsável pelo crime, e ela confessou. No entanto, ela disse algo que deixou todos perplexos. Ele me obrigou a fazer isso. Foram realizados exames psicológicos que não indicaram nenhum transtorno mental. A mãe admitiu que ela e seu parceiro praticavam rituais satânicos na casa. Em resumo, a menina foi levada para um abrigo de menores e a mãe ficou em liberdade. Não soube mais sobre o caso depois disso, mas considero que foi algo completamente paranormal. A menina, com seus olhos cheios de fúria e cinismo, juntamente com seu sorriso macabro, é algo que jamais podemos explicar ou esquecer. Talvez ela estivesse possuída por um demônio, e é por isso que fez o que fez. A verdadeira natureza daquela noite fica a critério de vocês. Ao longo de toda a minha carreira na polícia, fui chamado para responder a uma infinidade de casos perturbadores, desde assaltos em plena madrugada até pessoas alegando serem perseguidas por extraterrestres ou até mesmo fantasmas. No entanto, apenas uma chamada conseguiu envolver algo estranho o suficiente para me deixar apavorado. Em um local específico, isso ocorreu em uma noite em que detive um sujeito por violência doméstica. Ele estava extremamente agressivo e escandaloso. Ao chegar na delegacia, foi acompanhado por outra policial e pelo sargento. Enquanto estava fazendo toda a papelada do sujeito, lembro-me de ter olhado para a cela de número 1, onde outro homem vestindo uma camiseta branca e óculos escuros estava encarcerado. O que me chamou a atenção foi o fato de ele nos observar fixamente, a mim e a OS outros oficiais. Senti um arrepio percorrer a minha espinha, mas decidi ignorá-lo, pois não queria mais problemas daquele lugar sombrio. Após terminar de registrar os dados do recém-preso, acompanhamos o sujeito até a sua cela. Enquanto passávamos pela primeira cela, notei que o homem ainda estava de pé, bem no centro dela, nos encarando com uma expressão fria e determinada. Mais uma vez, escolhemos ignorá-lo e nos concentramos em nossa outra tarefa. Cerca de 1 hora depois, o sargento me pediu para checar os documentos dos detentos a fim de identificar alguém que deveria ser transferido para a cadeia do condado. Com os papéis em mãos, adentrei a área das celas para fazer a contagem. Foi aí que descobri algo que me deixou em estado de pânico absoluto, assim como o meu sargento. A cela de número 1 estava vazia. Isso fez meu coração disparar enquanto eu avisava apressadamente os outros. Começamos a fazer ligações e perguntas para descobrir se alguém havia movido o prisioneiro que acabamos de ver, mas todos os colegas afirmaram que ninguém havia mexido naquela cela. Fiz a contagem novamente, revisei os documentos várias e várias vezes, sempre chegando à mesma conclusão. Não havia ninguém naquela cela. Decidimos então verificar as gravações das câmeras de vigilância naquela área, e o que descobrimos foi aterrorizante. Ao retrocedermos as imagens até o momento em que levamos um novo preso, pudemos ver a imagem daquele sujeito, mas também vimos ele desaparecer diante dos nossos olhos, sumindo no ar.
Isso nos deixou chocados e cheios de dúvidas, pois ninguém conseguia entender o que tínhamos acabado de testemunhar. Salvamos a gravação em um pendrive, mas quando tentamos reproduzi-la novamente, o sujeito simplesmente não estava em lugar nenhum. Desde então, nunca mais pus os pés naquele lugar maldito. Além desse incidente, temos frequentemente visto nas gravações das câmeras os outros detentos conversando com alguém na direção da cela número 1, embora as gravações mostrem claramente que não há absolutamente ninguém lá. Essa história sempre me foi contada pelo meu tio, que foi policial local durante toda a sua vida. Agora ele está aposentado, mas tem muitos relatos e experiências, tanto boas quanto ruins. Ao longo de sua carreira profissional nesse trabalho, vemos tantas coisas. Ele costumava nos contar quase todas as suas experiências mais impactantes. Portanto, tenho muitas histórias para contar, mas desta vez quero compartilhar esta que foi uma das mais estranhas e, ao mesmo tempo, tristes que lhe aconteceu. Ele conta que uma noite estava na delegacia quando receberam uma ligação de uma garotinha que pedia ajuda para o seu irmão. A voz era muito doce, de uma criança com não mais do que 6 anos. Isso é o que ele descreveu no momento em que recebeu o alerta. Junto com seu parceiro, ele se dirigiu à residência que a garotinha havia indicado. Embora eles realmente não soubessem o que estava acontecendo, já que a menina não disse muito, apenas que seu irmão precisava de ajuda, que seus pais eram maus e que eles deveriam se apressar. Eles chegaram à casa que, aliás, ele diz que estava muito negligenciada, com muito lixo no quintal e grama por cortar. Eles tocaram a porta e um homem a abriu, mas só abriu alguns centímetros, de forma que não podiam ver para dentro. Apenas podiam ver uma parte do seu rosto. Meu tio explicou que eles receberam uma chamada de emergência daquela residência. Disse também que uma menina estava pedindo ajuda para o irmão e pediu educadamente ao homem para deixá-los entrar para verificar se estava tudo bem. Ele percebeu que o sujeito ficou irritado e não queria deixá-los entrar. Quando ele disse de forma brusca que não havia nenhuma menina morando ali, meu tio e seu parceiro insistiram e disseram que, caso contrário, conseguiriam um mandado para entrar e as coisas ficariam piores. Assim, de forma amigável, conseguiram que o homem os deixasse entrar na casa. Na sala, havia uma mulher sentada no sofá assistindo TV. Quando interrogaram a mulher e o homem, eles disseram que tinham apenas um filho, já que a filha deles havia falecido há alguns meses devido a uma doença não tratada. Depois de salvar o menino e seguir todo o protocolo que cabia a meu tio nessas situações, também foi confirmado que os pais estavam dizendo a verdade. A menina, que era a irmã mais velha do menor, havia falecido 2 meses atrás. Ela ligou para a polícia para ajudar o irmão. A chamada foi registrada nos arquivos de chamadas de emergência, onde meu tio pôde ouvir e verificar que, de fato, uma menina havia ligado pedindo ajuda para o irmão. Claro que isso está sob custódia da polícia, nunca veio à tona e não acredito que venha. É algo para o qual eles nunca encontraram nenhuma explicação, apenas o paranormal. Há algum tempo, enquanto eu estava em patrulha, um alerta no meu rádio pediu o chamado de socorro de uma idosa que vivia solitária em uma casa. Ao receber o endereço, percebi que não estava muito distante, mas também não era tão próximo a ponto de chegarmos rapidamente. Um colega meu acabou sendo encarregado de atender a solicitação. Nesse momento, meu colega chamava através do comunicador, pedindo que outra viatura se dirigisse ao local. Não demorou muito para que um rádio voltasse a instalar, mas dessa vez era outro colega meu que havia ido como reforço, pedindo especificamente que eu fosse até o local do chamado. Uma vez lá, informaram-me que haviam batido e chamado pela porta, mas ninguém respondia. Além disso, era impossível enxergar alguém através das janelas. Com isso em mente, sugeriram que eu entrasse pela janela que estava aberta.
embora fosse pequena demais para acomodar os meus outros 2 colegas. Eu era a última opção aqui. A ideia pareceu perturbadora, mas segui em direção ao fundos da casa, onde estava a abertura. Assim que adentrei o interior da residência, comecei a falar em voz alta, perguntando se eu via alguém ali e se precisava de ajuda. Percorri o banheiro, a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar, mas em nenhum desses lugares ouvi um único som. No entanto, à medida que concentrei a minha atenção, consegui perceber o leve murmúrio vindo de um televisor ligado em um volume baixíssimo. De repente, após mais uma chamada desesperada, ouvi uma voz fraca e cansada de uma idosa dizendo. Nesse momento, meu coração acelerou e segui em direção à porta do quarto de onde as palavras vinham. Claro, eu bati novamente, mas o silêncio persistiu. Decidi então forçar a porta, empurrando com todas as minhas forças. O que encontrei do outro lado foi uma visão totalmente assustadora. Uma mulher deitada na cama, completamente imóvel e com os olhos fechados. Aproximei-me apressadamente e, ao verificar os sinais vitais, percebi que ela já havia falecido. Uma onda de tristeza e desespero invadiu meu ser, pois percebi que, se tivesse entrado alguns segundos antes, talvez eu poderia tê-la salvado. No entanto, algo sinistro chamou a minha atenção. Ao tocar as suas mãos, elas estavam geladas, muito além do normal. Isso me arrepiou até os ossos e seria apenas o começo do horror que estava por vir. Quando os resultados da autópsia chegaram, revelaram algo inacreditável. A mulher estava morta há quase 24 horas. Aquela revelação assombrosa nos deixou perplexos. Se ela estava morta há tanto tempo, de quem era a voz que eu ouvi quando entrei na casa? E ainda mais assustador, quem teria feito a chamada de socorro em nome dessa mulher já sem vida? O enigma sombrio daquela casa solitária continuava sem respostas, envolvendo-nos em um mistério que desafiava a própria lógica. Já faz algum tempo que o nosso departamento passou a receber uma série de chamadas assustadoras relatando atos de vandalismo macabro nas lápides do cemitério. Não se tratava apenas de meras travessuras de jovens que estavam sendo responsáveis pelo Halloween, mas algo muito sombrio. As pessoas estavam aterrorizadas com os danos profanos causados a túmulos de seus entes queridos. Como representantes da lei, sabemos que tínhamos que tomar medidas drásticas e encontrar os responsáveis. Foi então que o nosso sargento decidiu organizar todos os extras, nos quais nos dedicaríamos exclusivamente para vigiar o cemitério da cidade. Na primeira noite em que fui designado para essa missão, o ambiente entre os corredores era muito silencioso. Porém, na noite seguinte, descobri um lugar perfeito para estacionar a minha viatura sem ser percebido, o qual também proporcionava uma visão privilegiada de todo o terreno. Dessa forma, eu poderia fazer apenas uma ronda no início e outra no final do turno, enquanto passaria o restante do tempo observando o local cuidadosamente de longe. Tudo parecia estar indo bem até aquela fatídica noite em que, de dentro do meu carro, avistei uma figura estranha. Instintivamente, peguei o par de binóculos que sempre carregava comigo e focalizei a visão no cemitério. O que meus olhos testemunharam naquele momento me deixou petrificado. Aquela figura, aparentemente um gato comum, caminhava ereta sobre suas patas traseiras, seu movimento gracioso e sinistro deslizando entre as sepulturas, como se estivesse completamente desprovida de vida. Aquilo fez o meu sangue gelar, e o medo tomou conta de mim. Movido por uma mistura de coragem e obsessão, liguei o carro e me aproximei do local com as luzes dianteiras e os faróis de neblina da viatura iluminando a escuridão. Eu esperava desvendar aquele enigma maligno. Contudo, ao chegar perto do ponto em que avistei a criatura, meu coração disparou e meu corpo inteiro estremeceu.
Não havia mais sinal do gato estranho. Em seu lugar, eu encontrei apenas um rastro perturbador na grama que se estendia até um dos túmulos. Meu pavor se intensificou diante daquele desfecho macabro, e tomado pela aflição, me tranquei dentro da viatura. Eu não ousei sair dali pelo resto da noite. Eu ainda cumpria a minha obrigação de vigiar o local, mas o medo se tornou meu constante companheiro. Felizmente, durante os meus turnos subsequentes, aquela criatura bizarra nunca mais surgiu, pelo menos não na minha presença. Eu e meu parceiro recebemos um chamado de rádio para fazer uma verificação de bem-estar, que serve apenas para checar o bem-estar de uma pessoa. O ex-namorado de uma mulher ligou porque recebeu uma mensagem de texto dela, dizendo que desejava que o relacionamento nunca tivesse terminado e que não conseguia mais seguir sem ele. Chegamos ao local, batemos na porta e chamamos, mas ninguém respondeu. Ligamos para o número fornecido pelo ex-namorado e alguém atendeu. Logo ouvimos uma fala confusa e embaraçada, e depois a ligação foi encerrada. Percebemos então que ela estava dentro do local e avisamos que íamos arrombar a porta se ela não respondesse. Esperamos 5 minutos e decidimos arrombar a porta. O que encontramos me chocou. No banheiro havia uma jovem mulher molhada e extremamente pálida, se contorcendo na banheira com as mãos sangrando. Chamamos uma ambulância de resgate e ela foi levada para o hospital. Fizemos uma busca de segurança e encontramos velas acesas no quarto e no banheiro com versículos da Bíblia escritos com sangue, aparentemente dela, nas paredes, e vários potes com água misturada com sangue espalhados pela casa. É impressionante que ela tenha sobrevivido, pois a água da banheira já estava escura devido à quantidade de sangue. Parecia que ela estava sentada nela por aproximadamente 3 a 4 horas.